E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa das táticas de sobrevivência mais inacreditáveis e, por que não, geniais da história antiga. Vamos desvendar a história de como o maior herói de uma nação fingiu ser louco para salvar a própria pele. E a pergunta que não quer calar é essa: por que um herói famoso, um matador de gigantes, precisaria se passar por louco? É um paradoxo que, na verdade, esconde uma história incrível de desespero, de muita inteligência e também de fé. E para a gente ter uma ideia da cena, a própria Bíblia pinta um quadro bem chocante. O texto diz que ele fazia riscos nos batentes das portas e deixava correr saliva pela barba. Pensa só, uma imagem de humilhação total. Mas como ele chegou a esse ponto? Ok, vamos voltar um pouco. Para entender essa suposta loucura do Davi, primeiro a gente precisa entender a fuga dele. Nesse momento da história, ele não era um rei sentado no trono, não. Ele era um homem correndo para sobreviver. A gente precisa lembrar que Davi era o herói nacional, o cara que derrotou Golias. Só que toda essa popularidade acabou despertando uma inveja mortal no rei Saul, que começou a caçá-lo sem descanso. O herói virou um fugitivo. E a sequência de eventos foi muito rápida. Primeiro, a inveja do Saul. Depois, as tentativas de assassinato, que forçaram Davi a fugir. Ele até conseguiu ajuda na cidade de Nob, onde pegou a própria espada de Golias. E aí, num ato de puro desespero, ele fez uma aposta altíssima, procurar refúgio justamente na terra dos seus inimigos, os filisteus, na cidade de Gate. E aqui que a coisa fica feia de verdade. O plano de se esconder na toca do leão dá errado, mas muito errado, quase que imediatamente. Davi se vê completamente encurralado. Ele foi reconhecido na hora. Os servos do rei Aquis, o rei de Gate, olham para ele e dizem: "Ué, esse aí não é o Davi, o rei da terra deles? Aquele da canção? Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares?" A fama que o consagrou agora era sua sentença de morte. Agora, olha só que contraste absurdo. De um lado, Davi, o herói de Israel, famoso por matar guerreiros filisteus. Do outro, Davi, o fugitivo em Gate, sozinho, praticamente desarmado e, para piorar, preso justamente na cidade natal de Golias. O perigo não podia ser maior. Diante da morte iminente, Davi não entra em pânico. Ele age. E a reação dele não é um colapso, mas sim uma estratégia calculada. Uma verdadeira obra-prima de sobrevivência. E a estratégia dele foi uma atuação em 3 atos. Primeiro, mudou completamente seu comportamento na frente de todo mundo. Segundo, começou a agir de forma irracional, rabiscando os portões da cidade. E terceiro, ele fingiu incapacidade total, deixando a saliva escorrer pela barba, um sinal de que ele não era ameaça nenhuma. Era pura performance. E a reação do rei Aquis mostra que o plano funcionou com perfeição. Com total desprezo, ele diz: "Olhem só para esse homem, ele está louco! Por acaso me faltam malucos por aqui para vocês me trazerem mais esse para fazer palhaçada na minha frente?" Aquis não enxergou um guerreiro perigoso, mas sim um homem patético. E aí está o sucesso da missão. Ao parecer inofensivo, desprezível, Davi não foi executado. Ele foi simplesmente expulso da cidade. Sua inteligência o salvou, onde a força, com certeza, o teria levado à morte. Mas a história vai além da fuga. Vamos ver agora como essa experiência terrível não só salvou a vida dele, mas também deixou um legado que dura até hoje. Aquele momento de desespero acabou inspirando uma arte atemporal. Acredita-se que essa experiência traumática deu origem a pelo menos 2 salmos muito conhecidos. O Salmo 34, que o próprio título já diz que foi escrito depois que ele foi expulso por Aquis, é um hino de gratidão pelo livramento. Já o Salmo 56 reflete o medo e a confiança em Deus que ele sentiu enquanto estava lá capturado. É a arte nascendo da angústia. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a sobrevivência às vezes exige muito mais inteligência do que força. Segundo, que mesmo os maiores heróis enfrentam momentos de medo extremo, de vulnerabilidade. E por fim, que o livramento pode vir das formas mais inesperadas, e muitas vezes é uma mistura de fé e ação inteligente. Isso nos deixa com uma última reflexão. O que é mais poderoso? A coragem para lutar ou a sabedoria para saber quando não lutar? A história de Davi em Galeote sugere que, às vezes, a verdadeira força pode ter uma aparência que a gente mal reconhece.